O Paraibã não há como ser reaberto porque ele foi sepultado pela ineficácia política na época de deixar o Collor fazer praticamente uma intervenção no Estado e pegar um patrimônio do Estado da Paraíba, que era um patrimônio público do povo da Paraíba, aí veio uma intervenção e só foi nos banquinhos onde os estados não tiveram força política para mantê-los. Porque ainda hoje tem o Rio Grande do Sul, tem o Banrisul, tem o Bampará, tem o BESC em Santa Catarina. Por quê? Só a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte vieram intervir por causa de interesses escusos de grupos internacionais que vieram depois e compraram. Não é tão ruim o Paraibã porque vem algum capitalista e compra. Não era ruim? A lógica é de que foi uma negociata. Nós não temos dúvida. O capitalista não investe em coisa ruim. O intuito é lucro, ele vai comprar o Paraibã. Não estava tão ruim? E qual é a sua ideia sobre o Paraibã? A ideia, quando eu ingressei no meu sindicato, em 2000, a primeira coisa que eu vi lá foi de o sindicato fomentar a criação de cooperativas de crédito. Eu, com mais 32 colegas, a gente fundou uma cooperativa de crédito em 2000, com R$ 6.200. Hoje ela tem um patrimônio de R$ 3.671.000 no último balanço em fevereiro. Então, fomentar essa questão que o próprio governo já está até alterando a lei que regra as cooperativas de crédito, os servidores do Estado organizassem cooperativas de crédito, depois eu congrego eles numa central e fundar um banco hoje é muito fácil. Fundar um banco no Estado, eu já pego, não vou negociar folha de pagamento. Mas iria fundar um banco? Um novo banco. Então, porque praticamente a reabertura do Paraibã. Não, seria a reabertura de um novo banco estatal para servir até como um agente que fomentasse o progresso interno de microempresa, que pudesse o servidor público do Estado ter sua conta no Banco do Estado, a conta do Estado está no Banco do Estado, mas não, negocia a folha de pagamento com o Banco A, depois o Banco B ofereceu mais, aí vai para o Banco B. Eu não entendo isso. Não entendo. O Banrisul... Mas é viável o ressurgimento de um banco? O Banco do Brasil existe, a Caixa Econômica existe, o Banco do Nordeste do Brasil existe, o BNDES. Tem coisa que dê mais lucro atualmente no mundo do que banco. Só nos Estados Unidos que o capitalismo lá está... Mas a questão é a gestão dele, né? Ah, agora você foi no ponto. Administração com legalidade, moralidade, eficiência, publicidade dos atos e gestão competente. O que tinha ali, na realidade, na época, era ingerência política, criminosa e ilícita que estava levando o banco a situações. O cara tira empréstimo, não paga e vai lá para o político. Aí não. Tratar o banco como ele é para ser tratado, gerido de forma eficiente e profissional. Se os outros bancos privados dão lucro, a gente olha assim o balanço do primeiro semestre de um dos maiores bancos aqui, você fica estupefato. São lucros milionários. É milionários. Toda privatização é um lucro para alguém. Na venda, certo? Há uma negociata. E o Brasil, dentro de 170 países pesquisados, está em 14º em corrupção. Entra corrupção nesse negócio. Todo mundo sabe. Agora, se tiver ética na gestão da coisa pública, dá lucro. Servidor público é concursado por concurso de provas ou provas e títulos. Terceirizado é negócio. É negócio. No Estado, a quantidade de 31.668 terceirizados e um quadro efetivo de 44.600 e poucos efetivo, quer dizer, quase um por um. Isso não existe, gente. Qual o profissionalismo, qual o atendimento e qual o comprometimento desse terceirizado que é empregado precariamente, recebe mal
e não tem nenhuma segurança de estabilidade nenhuma. Aí vem o Ministério Público, ajuiza ações civis contra as prefeituras, mas dá um tempo na do Estado, por causa do período eleitoral. Tudo bem. Mas é óbvio que qualquer um, que quando chegar, ou ele vai tirar e fazer concurso público, ou então o Ministério Público vai, ou então vão dar desculpa. Não, o Ministério Público ajuizou a ação, tem que tirar vocês. Porque é amigo do vereador, de não sei quem, e entra por uma empresa terceirizada, e às vezes a terceirizada terceiriza só o dinheiro público. Não existe, é mero número e mero cadastro. Procura a pessoa no posto de trabalho para ver se você acha. Não acha. Não está lá. Não está. O candidato está tendo a coragem de fazer essa denúncia. Isso ao vivo. Eu tenho dito sempre. As verdades estão muito claras, porém estão sendo inúteis porque as pessoas não reagem. Não reagem. Mas a Justiça Eleitoral pode simplesmente levar a sério a sua denúncia nesse momento. Mas isso todo mundo está vendo, Alex. Todo mundo sabe disso. Candidato, como funcionaria então a extinção de cargos de confiança e prestadores de serviço? Muito simples, pela profissionalização do serviço público no Estado. Tem muito jovem preparado, se preparando para concurso público, com certeza com bastante capacidade, abrir concurso público para profissionalizar o servidor público e profissionalizar a eficiência, trazer eficiência ao serviço público. Isso sim, traz melhoria na saúde, na educação, na segurança pública, em tudo. Agora, desse jeito, pega cidadãos, promete, aí dá um cargo. Não chega nem a ser um emprego. Seja ser uma precariedade que pega a pessoa na necessidade e ali vai servir para tudo o que o favorecido, que na realidade não é ele, é o político que o coloca lá, ou através de uma empresa terceirizada, ou aquele cargozinho temporário que a lei às vezes dá vacilo. Como é que eu não tenho planejamento, não? Eu contratar 31 mil pessoas, não tem planejamento no Estado. Quais os cargos que precisa? Porque, na realidade, não tem um plano de assistência dos serviços públicos à população para dar o retorno do imposto que paga e também não tem um plano de desenvolvimento. E esses milhares, milhares e milhares de empregos que são dados no governo do Estado, na sua opinião, são desnecessários? Não, se são necessários, por que não faz concurso público para mantê-los? O temporário é para caso excepcional. Há uma epidemia, há um surto de dengue, sim, que vai vir por aí, viu? Já tá, o Ministério da Saúde já disse. Há um surto de dengue, contrata emergencialmente. Precisa de médico, houve uma catástrofe, houve um problema de seca, um problema, como houve um tempo atrás, que teve a cólera, aí sim, você contrata. Mas isso é caso excepcional, por interesse, excepcional interesse público, é o que diz ali. E excepcional interesse público para contratar 31 mil pessoas, até professor, diretor, se você entrar nos sites do Sagres, como é que se contrata diretor temporariamente? Se o senhor fosse o governador, não teria contratado os 31 mil? Tenho certeza, na hora de chegar lá? Com certeza, eu tomando posse, com certeza deve estar precisando, alguma coisa deve estar precisando. Agora a lei limita, e eu trabalhei num plano de cargos e salário, no Judiciário Federal, só pode vir gente de fora do próprio quadro efetivo, 25% das funções comissionadas, o resto tem que ser servidor do quadro. Isso evitou a utilização do cargo em comissão politicamente. Aí vem a luta pelo nepotismo também, que no sindicalismo eu combati. Agora, isso aí é fisiologismo, clientelismo, caciquismo, coronelismo.
de fazer o favor de arranjar, às vezes, um cargo de R$ 604. O coronelismo ainda existe na Paraíba, na sua opinião? Nossa Senhora! Lá, desde o homem lá de Princesa Isabel, em 1930, isso ainda continua. É só pegar, tem um livro de um servidor do TRE, um colega meu, Renato César Carneiro, Cabresto, Curral e Teia. A história do voto na Paraíba, se ler, é a mesma coisa hoje em dia. Não parece que o livro é atual. Está se falando da história do voto até 1930. Então, Mas se aplica para os dias de hoje. O professor Ok. Zé Otávio da Arruda Melo disse que são 15 famílias que comandam. 15. 15 famílias. Isso.